Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. A disciplina agora é missiologia. Nós já estudamos evangelismo. Evangelismo é um dos departamentos da igreja. E agora nós vamos estudar missiologia, que é um outro departamento, um outro serviço que a igreja deve prestar ao reino de Deus. As missões devem ser entendidas como evangelismo a longo alcance e a longo prazo. Se no evangelismo nós orientamos você de que você faça projetos a curto prazo, que dê para se cumprir dentro de um calendário de 3 meses a 1 ano, quando nós falamos de missões, deve haver um preparo para estender o alcance da palavra de Deus aos povos não alcançados. O objetivo das missões é justamente os povos não alcançados. Por isso, existem missões urbanas, missões rurais, missões estaduais, interestaduais e as missões nacionais. Depois, mesmo dentro desse assunto, existem as missões transculturais. Enquanto na evangelização nós contamos com a congregação local, com a igreja local, com o ministério local, para que assim a evangelização seja feita nos arredores desta igreja, seja feito dentro do perímetro desta igreja. Quando nós falamos em missões, nem sempre vai haver uma congregação adjacente. Muito pelo contrário, a ideia é o que diz o apóstolo Paulo. Ele fala que ele foi evangelizar não onde Cristo já havia sido anunciado. A visão missionária é alcançar os povos não alcançados. Quando a gente fala de missões urbanas, são aquelas que acontecem dentro da cidade. Quando a gente fala de missões rurais, é aquilo que acontece no interior do estado. Quando nós falamos de missões interestaduais, é quando a gente parte do estado natal, onde nós temos a nossa sede, a nossa igreja, a nossa congregação, e vamos fazer a ampliação do ministério em um outro estado, mas ainda sempre dentro do território brasileiro. Por isso nós também chamamos de missões nacionais. Por incrível que pareça, os mais de 200 milhões de brasileiros que tem aqui em nossa nação ainda não foram alcançados na totalidade. Estamos tendo sim um crescimento vertiginoso da fé evangélica. Ainda assim, nós contamos com uma população aí de cerca de 70% de pessoas que não se converteram ao Senhor Jesus, e digo isto, ao Evangelho do Senhor Jesus. Podem ter até uma profissão de fé nominal, nasceu dentro de uma tradição religiosa, até mesmo uma tradição cristã, mas não professam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Enquanto o evangelista é aquela pessoa que se preocupa com a evangelização na igreja local, o missionário está pensando a longo prazo. Ele vai comprometer a sua vida, a sua família, a sua estrutura, para que ele possa, em determinado momento, deixar tudo e seguir para as missões que fica num lugar um pouco mais distante. Se a gente falar de missões nacionais, parece que é um pouco mais fácil, afinal de contas, língua portuguesa, costumes brasileiros, estamos dentro da nossa pátria. Mas quando nós falamos de missões transculturais, já é um pouco mais complicado. As missões transculturais, elas realmente vão exigir um preparo muito acurado de todo missionário juntamente com a sua família. Não é recomendado, embora não seja proibido, não é recomendado que o missionário ele seja solteiro e vá só para o campo de missões, embora isso não seja proibido. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, o apóstolo Barnabé, eles eram celibatários. O Senhor Jesus também não foi casado. João Batista não era casado. Portanto, o celibato não é algo proibido para o missionário. Muito pelo contrário, existem missionários que têm vocação, como disse o Senhor Jesus, para serem eunucos, para não se casarem. Agora, via de regra, pensa-se que o missionário deve ser casado, marido de uma só esposa. Se for irmã missionária, casada, civilmente.
no papel, para que não hajam impeditivos para a sua vocação missionária. Nós sabemos que existem muitas pessoas que têm vocação missionária, outros têm vontade missionária. É diferente. A vocação missionária é aquele que é chamado por Deus e se prepara para que possa ir ao campo. Vontade missionária pode ser despertada dentro da congregação local, dentro da igreja local, e as pessoas vão participar de uma forma ou de outra de missões sem necessariamente irem para o campo missionário. E é por isso que a igreja local, ela deve organizar o seu departamento de missões para fazer a conscientização, primeiro, da membresia. Não é prudente enviar um missionário sem que este tenha um suporte ministerial. Alguém que esteja de joelhos no chão, orando por essa pessoa, por este casal, por este trabalho. Um ministério que receba relatórios e que envie recursos para que o missionário não tenha que voltar da onde ele está. Ele tem que avançar, sempre avançar. Nós que estudamos bastante a história das missões, sabemos que é um trabalho difícil e para poucos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala que os missionários, quer dizer, os apóstolos, eles são linha de frente no trabalho do Senhor. Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, os apóstolos. Depois, ele fala que vem a turma, sabe, da segunda linha, que são os profetas, que são os grandes pregadores, os evangelistas, os pastores e os doutores. Portanto, os missionários estão assumindo aí a linha de frente, a vanguarda da expansão do reino de Deus. A igreja local, ela vai se responsabilizar pelo seu missionário. E começa como? Com a conscientização. Qual que é o ideal? É que a igreja seja evangélica e seja evangelística. Lembra do projeto de evangelismo que nós propomos aqui, junto com o Instituto Supera para você? Se a igreja local está envolvida na evangelização, dentre esses irmãos e irmãs que já estão se aplicando à obra do Senhor, Deus vai levantar o seu apóstolo, o seu missionário. Porque a palavra missionário, ela é uma tradução, já agora no português, para o termo apóstolo. Apóstolo é aquele que é enviado em missão, ou com uma missão, que é enviado até os confins da terra, que não tem como voltar. Uma vez que o missionário abrir mão da sua vida comum, de trabalho, de sustento, de profissão, de ficar como membro da igreja. E ele abre mão disso para se aplicar full time, em tempo integral, à obra de evangelização à distância. Ele não pode retornar, ele não tem para onde retornar. Ele tem que se estabelecer no seu posto de missões e ali fazer a obra do Senhor. Por isso, a igreja local, que vai se responsabilizar pelo trabalho de missões, vai conscientizar toda a membresia sobre a importância de missões. Uma vez que a igreja local tem esta consciência, é participante dos trabalhos evangelísticos, Deus vai levantar um missionário, uma missionária, uma família de missionários, e é neste aí que nós vamos concentrar as nossas atenções nas próximas aulas. Foi feita muita missão pela igreja. Tem um livro aqui que eu vou recomendar para vocês. Eu li muito esse livro para preparar esta aula, além do livro-texto que você já recebeu pelo Instituto Supera. Nós precisamos nos preparar bastante, tá bem? Nós temos aqui à nossa disposição uma biblioteca doméstica, além dos anos de estudo que o Senhor nos proporcionou. E eu estive lendo este livro aqui, Momentos Decisivos na História do Cristianismo. Tá vendo aqui? É do Mark No. Então, o Mark No, aí eu pego aqui o capítulo, deixa eu dar uma olhada para vocês aqui, ó. Eventos marcantes, pontos de transição. Deixa eu já mostrar aqui o capítulo que eu fiquei. O capítulo eu demorei mais de 2 horas para ler o capítulo. Li com muito cuidado para poder estar aqui trazendo aula para você. Olha só quantas páginas que tem. Então começa aqui, ó. Uma fé para o mundo. A Conferência Missionária de Edimburgo. Conferência Missionária de Edimburgo, que aconteceu em 1910. Você lembra que lá na aula de evangelismo eu falei sobre o Congresso de Lausanne? O Congresso de Lausanne, ele é resultado da Conferência de Edimburgo. Os pastores se reuniram na virada do século
do século XIX para o século XX se reuniram para discutir o tema de missões. E a partir da Conferência de Edimburgo, as missões elas começaram a se expandir cada vez mais. Aqui esse livro é o que eu recomendo, esse capítulo aqui é o capítulo que fala de missões. Este livro, ele tem assim, ele tem um conhecimento assim que você como teólogo, como alguém que está se formando, não pode abrir mão. Ó. A igreja é forçada a emancipar-se, a queda de Jerusalém, o concílio de Nicéia, o concílio de Calcedônia, a regra de São Bento, a coroação de Carlos Magno, o grande cisma, a dieta de Worms, o ato de supremacia inglês, a fundação da Ordem dos Jesuítas, a conversão dos irmãos Wesley, a Revolução Francesa, Conferência Missionária de Edimburgo, pontos de transição do século XX, eventos marcantes na história do cristianismo no Brasil. Assim, coloca o título aí na internet e vai em busca desse livro. Momentos decisivos na história do cristianismo, de Mark Noll. Bom, vamos dar continuidade aqui. A igreja local, que é a igreja onde você dizima, é a igreja onde você oferece o serviço pastoral ou recebe o serviço pastoral. Esta igreja local, ela pode se tornar uma agência missionária. Ela pode tomar sobre si a responsabilidade missionária. Uma vez que ela tomou essa responsabilidade, Deus vai levantar quem será o missionário enviado pela igreja local. O ideal seria que cada igreja local tivesse um missionário para enviar, um casal de missionários para enviar, uma missionária a quem sustentar no campo da evangelização à distância. Quero que fique bem marcado esta linha entre evangelismo e missões. Bem marcado. Evangelismo no perímetro da igreja. Missões a longo alcance, a longo prazo. Muito bem. A igreja sempre fez missões. A história da igreja mostra que as missões sempre foram feitas. Agora, a nossa preocupação é saber se as missões foram feitas por envio da igreja, como aconteceu no modelo de Atos dos Apóstolos. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, a igreja, a primeira igreja missionária, não foi a igreja de Jerusalém. Jerusalém não fez missões. A primeira igreja missionária foi a igreja de Antioquia, na Síria, uma igreja que nasceu nos tempos da perseguição. E esta igreja, ela tem ali o modelo. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Paulo e a Barnabé, ou Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, a igreja fez orações, jejuns, impôs as mãos, levantou os recursos e enviou os missionários para que eles pudessem fazer a primeira viagem missionária, isso é, estender o alcance do evangelho aos povos não alcançados. Quando nós estamos fazendo evangelização de pessoas que já são cristãos, mesmo que sejam cristãos nominais, cristãos de entidades para-eclesiásticas, cristãos tradicionais, nós estamos fazendo a evangelização dessas pessoas para que tenham ali um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Ótimo. Agora, quando nós estamos buscando pessoas que não conhecem Jesus, não aceitaram a Jesus, são chamados povos não alcançados, aí nós estamos em missão, fazendo um trabalho apostólico. Aí a nossa preocupação é saber se a igreja local ela é apostólica, se é uma igreja missionária ou não, se ela é só uma igreja evangélica, ou se ela é uma igreja evangelizadora. Tem diferença. Pode ser uma igreja evangélica e não evangelizadora. Pode ser uma igreja evangélica e não evangelística. Pode ser uma igreja evangélica e não apostólica. Pode ser uma igreja evangélica e não missionária. Bom para você estar fazendo esse curso para conhecer essas delimitações de conceitos. Vai trabalhar de uma maneira mais metódica, que é o objetivo daquele que recebe uma formação. Agora venha conosco aqui. A igreja local é evangélica e é evangelística. Agora ela vai para o próximo passo. Vai se tornar igual à igreja de Antioquia, a igreja apostólica, isto é, a igreja que envia missionários ao campo. Tem que preparar o missionário, mas tem que preparar o suporte para este missionário. O suporte administrativo, o suporte logístico, o suporte espiritual. É a igreja quem vai enviar este missionário, para que ele possa fazer a obra de Deus.
E daí é que nós temos aqui no curso básico em teologia esta disciplina chamada missiologia, que é o estudo sobre o assunto. O missiólogo, ele é o cientista das missões. É aquele que se apropria do assunto, sabe do que está falando, sabe como trabalhar, onde trabalhar, com quem trabalhar, de que maneira trabalhar. O missiólogo conhece a história das missões, está sabendo o que está acontecendo nas fronteiras do mundo, conhece o mapa mundi, estuda dentro do mapa mundi as pessoas, as religiões, a sociedade, a economia, a política. Você sabe que neste exato momento nós estamos aí enfrentando gravíssimos problemas com o avanço de filosofias políticas que são anti-Deus. São filosofias políticas de ateísmo, e não só de ateísmo, é de perseguição à fé em Deus. Existem aí políticas que são anticristãs, países que são perigosíssimos para o serviço missionário e que qualquer casal de missionários que for para essas fronteiras, ele pode ter aí um curto período de vida, 1 mês, 2 meses, menos de 1 ano. Seu trabalho pode nem iniciar, pode começar já morto, um trabalho natimorto. Existem nações que são mais amistosas e outras que são hostis, perigosíssimas. As mais de 60 nações que você encontra ali dentro do continente africano, você vai ter ali a grande maioria de nações muçulmanas, islâmicas. A Índia está queimando igrejas, com gente dentro. O mesmo está acontecendo na Indonésia. O mesmo está acontecendo nas regiões onde os curdos, onde os cristãos da Turquia estão sofrendo perseguição. Não dá para se pensar em fazer missões e descartar a história das perseguições. E não são apenas perseguições que aconteciam lá no passado, a história que está até romanceada dos primeiros cristãos que foram queimados por Roma. Ainda até o dia de hoje, as grandes perseguições estão acontecendo. Lá na janela chamada 10 por 40, ali é chamado de a cortina de ferro. Ali são blocos impenetráveis. Os trabalhos eles começam e em pouco tempo eles são extintos, eles são perseguidos. Tanto os religiosos quanto os políticos não têm interesse em que o evangelho alcance as pessoas daquele lugar. Vai se tornar um missiólogo? Vai se aprofundar na disciplina de missiologia? Estude o mundo. Eu tenho um livro aqui, sabe? Ele me ajudou. Já está um pouco assim desatualizado, mas ele é um livro que me ajudou e eu continuo lendo, porque ele tem aqui fundamentações históricas importantes. Esse livro aqui, ó, O Futuro Chegou, do Domênico de Masi. Esse livro, O Futuro Chegou, ele é um livro que vai dar uma iniciação muito boa para você, se você quiser se aprofundar em missiologia. Ele tem aqui, ó, Humanismo Espiritual, o modelo indiano, a grandeza composta, o modelo chinês, o refinamento do guerreiro, o modelo japonês, equilíbrio e beleza, o modelo clássico, povo de Deus, o modelo hebraico, a felicidade não é desta terra, o modelo católico, fé e conquista, o modelo muçulmano, graça e rigor, o modelo protestante, razão e progresso, o modelo iluminista, mão invisível e sem preconceito, o modelo liberal, produzir para consumir, o modelo industrial capitalista, reformismo, cooperação, felicidade, o modelo industrial socialista, revolução, coletivismo, terror, o modelo industrial comunista, sociedade programada e virtual, o modelo pós-industrial. O futuro chegou, o modelo brasileiro. Que livro, sabe? É um livro que você tem que ter bastante paciência. Ele tem aqui cerca de 750 páginas. É por onde a gente começa a fazer o estudo missiológico, tá? De missões. Conhecer o mapa mundi. Conhecer o que está acontecendo entre as nações. E sempre estar atualizado com a geopolítica. Sempre estar atualizado. Saber o que acontece no Brasil,
as movimentações que estão acontecendo, quando acontecem as eleições, quais que são os costumes. E uma das coisas que nós fazemos no curso de missiologia, aqui você está no nível básico em teologia. Então a gente vai respeitar este nível do curso. Mas se você se aprofundar em missiologia, algo que a gente vai fazer é o desencanto. Nós vamos desencantar para que aquele que é entusiasta, é só entusiasmado, está procurando algo que fazer, esse daí, ele vai firmar a vocação dele como missionário. Dá pé, sabe aquele negócio de saber, tá dando pé aí? É quando você vai entrar num rio que é desconhecido, você pega uma varinha e você vai firmando a varinha para saber se dá pé. Dá ou não? Então, em missões, é um pouco diferente de evangelismo, já que o evangelismo se faz a curto prazo, missões se faz a longo prazo. Evangelismo você faz no perímetro da igreja, perto de casa, e missões você tem que abandonar, deixar, virar a página, virar a chave, investir a longo prazo e a longa distância. Por isso, para aqueles que são entusiastas, a gente vai fazer a sondagem. Vamos dar o preparo teológico, o preparo psicológico, o preparo ministerial, o reconhecimento, o credenciamento. Vamos cuidar. Vamos cuidar. Agora, se ao longo do curso, ao longo da formação, a pessoa perceber que não era isso que ela tinha em mente, pensava de outra maneira, ainda dá tempo da pessoa desistir e se aplicar somente à evangelização, que já está de bom tamanho. Ganhou de Deus o privilégio de tornar-se missionário, existe a missiologia. A missiologia para estudar missões, a história das missões, a história da igreja e o que está acontecendo dentro do planeta, o que está acontecendo dentro da sociedade, principalmente aquela a que Deus revelar que necessita do trabalho missionário. Aí lá vai a missiologia. Começa por onde? Bom, começa pelo estudo da história das missões. O estudo da história das missões é fundamental. É saber que a igreja ela fez e continua fazendo missões, só que não é uma missão uniformizada. Não existe uniformidade. Quando se vai falar em missões, estamos falando aqui de algo assim transcultural mesmo. Uma é a cultura do missionário na sua igreja local, e outra é a cultura do missionário em campo, em loco, com povos não alcançados, que muitas vezes não estão alfabetizados, ou então que eles estão todos ali dogmatizados pela sua religião, estão debaixo de uma dominação política e ideológica. É outra coisa. Por isso a gente vai ver aqui as missões, elas começam ali em Antioquia, tá bem? A igreja de Jerusalém não foi uma igreja missionária, no sentido de enviar os apóstolos para as missões. A igreja de Jerusalém ela dava o suporte espiritual depois que a igreja era plantada. A igreja missionária, Antioquia. Depois vai surgir a igreja de Alexandria, no Egito. Depois surge a igreja de Éfeso, na Ásia. Aí surge a igreja de Roma. Bem, aí você tem as igrejas na Babilônia, na Pérsia. A igreja começa a fazer missões, vai se expandindo, mas não tem uma coordenação missionária. São homens que são vocacionados por Deus para continuar pregando o evangelho. Quando você vai para a Idade Média, quem toma conta da expansão da igreja, e aí eu não estou falando da expansão do evangelho, mas da expansão da igreja. Lembra que nós falamos sobre a diferença entre igreja evangélica, igreja protestante, igreja católica, igreja ortodoxa? Estou falando da expansão da igreja, não do evangelho em si. Quem tomou conta dessa expansão são as chamadas ordens monásticas. Foram surgindo conventos para as mulheres e monastérios para os homens. Estes conventos, esses monastérios, as ordens monásticas foram expandindo a igreja em todas as versões. Na versão ortodoxa, com os padres do deserto, e na versão católica, com os padres latinos, como Agostinho, por exemplo. Essas ordens monásticas foram se estabelecendo, criando monastérios, conventos, e as pessoas daquela sociedade acabavam sendo alcançadas pelos frades, pelos padres, pelos irmãos e pelas freiras. Durante a Idade Média foi isso que aconteceu. Quando chegou o tempo do protestantismo,
com Lutero e os demais reformadores, a preocupação era a reforma da igreja e não a ampliação das fronteiras do evangelho e da evangelização. De fato, a igreja protestante, ela não se preocupou com missões. Ela se preocupou com reforma, com doutrina, com a igreja nacional, a igreja do príncipe. Tanto é que entre os protestantes o lema é: qual é a religião do príncipe? É o catolicismo? A nação é católica. Qual é a religião do príncipe? É o protestantismo? A nação é protestante. Esse aí é o lema que havia entre eles. Por quê? Porque o cristianismo ele era um dos braços do Estado. Havia união entre Estado e igreja. Como fazer missões dessa maneira? Até que surgiram os pietistas dentro do luteranismo. E os pietistas são aqueles crentes que eu já falei para você, que querem uma vida mais devocional, uma vida mais aplicada à Bíblia e à adoração a Deus. Surgiram os pietistas, dentre os pietistas depois surgiram os moravianos, e esses moravianos começaram a falar em missões e orar por missões e se aplicar em missões, até que o conde von Zinzendorf era conde, ele tinha extensas faixas de terra no seu condado e ele ofereceu na Morávia essas faixas de terra para que os moravianos ali habitassem e pensassem em missões, se voluntariassem para as missões. Tanto é que o conde von Zinzendorf ele é considerado um missionário estadista. O que é um missionário estadista? É aquele que envia os missionários, mas ele mesmo não vai. Ele não é o missionário de campo. Ele é o que toma conta do envio dos missionários. Pode ser o seu caso. Você pode não ir ao campo, mas preparar o departamento de missões da sua igreja, para que assim alguém vocacionado por Deus receba o preparo, o envio, o sustento até o dia do seu retorno para um novo envio. Pode ser o seu caso, tornar-se um missionário estadista ou um missiólogo. Um missiólogo é esse que eu estou falando, é o que estuda sobre missões, que toma conta do culto de missões, da consciência missionária da igreja local. Este é o missiólogo. Agora também você pode se tornar um missionário propriamente dito, que é aquela pessoa que vai a campo fazer a expansão do reino de Deus, a pregação do evangelho e a evangelização dos povos não alcançados. Muito bem. A história das missões, ela começa em Jerusalém, chegou na Idade Média, os protestantes não se aplicaram às missões, mas as próximas gerações começaram a se aplicar às missões. Aí você vai esbarrar em homens como John Wesley, George Whitefield, que são homens enviados à América para a pregação do Evangelho. Você vai ter os Estados Unidos sendo evangelizado pelos missionários, e depois os Estados Unidos se tornando ali um celeiro de missões, enviando missionários para o mundo inteiro, juntamente com a Inglaterra. Inglaterra e Estados Unidos encabeçaram as missões modernas, tá bem? Então, Inglaterra, Estados Unidos, alguns países da Europa também, eles encabeçaram as missões modernas. E o que as missões modernas ela passou a entender? Que nós temos que mapear o mundo. Mapear o mundo para enviar um missionário, um casal de missionários, o vocacionado, e garantir que esse missionário ele seja assistido pela igreja. As missões modernas, elas são sempre essas aonde a igreja local ou o ministério, ele prepara o departamento, ele prepara o ministério, ele prepara o missionário, ele envia o missionário é assistido pela igreja, ele não é deixado no campo. Agora tem uma evolução nessa história das missões modernas. Tem uma evolução. Quer dizer que não é no mesmo formato que surgiu ali no século XVIII, no século XIX e no século XX. Hoje nós estamos vivendo um tempo chamado de pós-modernidade. E a pós-modernidade ela exige que os trabalhos que são feitos por missionários sejam assistidos pela igreja e que haja muita atenção justamente por causa das mudanças que estão acontecendo no mundo inteiro. Está perigoso fazer missões. Sempre foi, mas está ficando cada vez mais difícil e complicado. É um trabalho de pouca repercussão na igreja local e de pouco investimento. É costume nosso falar de que as missões ela é feita pela igreja local através das orações, através das contribuições
e através do envio de missionários. É o tripé do trabalho missionário. Ora-se por missões, contribui-se para missões e envia-se o missionário. É um costume. Agora, isso é uma simplificação do problema. O problema é mais difícil do que esse. Muito bem, aqui está parando também a primeira aula. Depois a gente vai dar continuidade com a segunda aula. Professor Rogério de Souza, Instituto Supera, curso básico em Teologia, disciplina Missiologia.